a ti. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, que és bom e que tens amor, ao pobre e ao sofredor vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar, e a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. Boa noite. Que alegria estarmos reunidos novamente para o nosso curso de eclesiologia. Novamente queremos nos sentir igreja, sentir a nossa responsabilidade como igreja e deixar que o Espírito de Deus continue a nos conduzir. Como é bom sentir família de Deus. Como é bom saber que a nossa igreja, ela não está parada diante de tantas situações do mundo. E o Papa Francisco, atento a essas situações, neste final de semana, nos brindou com a sua terceira grande encíclica. Ele tem outras exortações. A primeira encíclica, que é o documento maior, foi sobre a fé. Nós estávamos ainda no ano da fé e o Papa Bento havia escrito uma parte. Francisco concluiu aquele documento, mas ficou sendo do Papa Francisco, aquela encíclica. Nós tivemos Laudato Si há 5 anos atrás e já celebramos. E agora, Fratelli Tutti. Vamos então agradecer a Deus, porque nós não estamos insensíveis e nem apáticos às realidades do mundo, estamos buscando dar resposta segundo o Espírito de Deus nos conduz, guiados pelo grande Papa Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. As duas últimas aulas sobre eclesiologia, nós refletimos sobre o sinal da cruz, até porque no mês de setembro foi muito importante ver como que este sinal nós trazemos para o corpo, porque se teve origem as 3 cruzes na fronte, nos lábios e no peito, e ficou claro que o sinal da cruz, ele nasceu do rito batismal. E o batismo, foi por excelência e é o sacramento que abre a porta para o cristão. Ou abre todas as portas, porque nós temos mais 6 adiante, que são os outros 6 sacramentos. O batismo é essa iniciação, depois ao longo da vida, no caminho do Senhor. Assim, o sinal da cruz, ele nos identifica desde o primeiro momento, porque é essa marca que nós trazemos. Também vimos que o sinal da cruz, ele foi um sinal muito forte para os mártires. O martírio, que foi muito doloroso no começo da igreja, né? E continua a ser diante de tantas mortes que ainda acontecem em nome de Jesus Cristo, como nós vemos acontecer lá na diocese de Pemba, em Moçambique. Matam-se muitos cristãos, vamos ainda falar disso dentro da patrologia em eclesiologia, uma das partes que nós vamos estudar e refletir. Então, como é importante saber aquilo que é da nossa fé. Eu quero continuar as primeiras aulas onde nós falamos da decisão de um Deus de se aproximar de nós. O pecado nos afastou de Deus, mas Deus não se afastou do pecador. Isso é importante. Nós nos afastamos de Deus, o pecado original. O ser humano quis fazer a vontade própria. Ele quis ser como Deus e não conseguiu. Por isso ele se perdeu e entre escolher a vida e a morte, passou a escolher na maioria das vezes a morte. Expulso de um paraíso, criado para ele, para ela, agora diz Guimarães Rosa, nós vivemos na busca do paraíso perdido. Por isso, nós temos saudades desse paraíso. Olha que bonito. Nós temos saudades do céu, porque um dia o perdemos. E como há a garantia e a promessa do reino eterno, então nós fazemos de tudo para esta reconquista, já que Cristo nos conquistou e nos abriu esta porta que é o céu, graças ao seu mistério pascal. Este Deus se fez próximo. Vimos que a igreja toma corpo ainda nas casas dos primeiros cristãos. E eu quero frisar porque isso é muito importante. E eu lembrava naquela aula a importância hoje do resgate da igreja doméstica, porque os primeiros cristãos, eles estiveram nas suas casas celebrando a Eucaristia. Páscoa é festa familiar. E até o Edito de Milão, em 313, as casas serviam para o momento da Eucaristia. E eu quero descrever mais em detalhes como eram essas igrejas domésticas. Daqui vem o título. Que eram chamadas Domus Dei, Casa de Deus. Domus Dei. Nesses tempos domésticos, espaços domésticos, onde a igreja, nós não tínhamos ainda igrejas, catedrais, eu lembro que falei isto, só depois do Edito de Milão que nós temos construções de catedrais e de igrejas. Este povo, então, abria as portas e as escondidas por causa das perseguições. E ali os apóstolos celebravam a missa.
Ali as comunidades se organizavam. Em Atos dos Apóstolos, nós, antes da perseguição, no século I, ano mais ou menos 64, antes já matou o apóstolo Tiago nos anos 40, mas esta igreja ainda ela vive um período de certa tranquilidade. E as casas vão servindo para o encontro dos cristãos no domingo. Importante o resgate do domingo. As diretrizes da ação evangelizadora da CNBB, nesta gestão de Dom Valmor, com os outros membros da presidência, realça num dos pilares a liturgia. E a liturgia como resgate do domingo, o dia do Senhor. Vamos trazer esse aspecto para lembrar das casas, da Domus Dei, onde se celebrava a Eucaristia. Nós temos claro em Atos dos Apóstolos que no primeiro dia da semana, então é o domingo, primeiro dia da semana é o domingo, segunda-feira, os cristãos se reuniam para a fração do pão. Fração do pão foi o primeiro nome que a missa, que depois, mais tarde, fração do pão, foi substituída pela palavra Eucaristia, Eucaris. Missa é Eucaristia. E bem mais tarde, por causa do latim, missa vem de missão. A missa terminou, começou nossa missão. Então, o ato litúrgico é uma missão, porque ali nós temos a nossa missão que se fortalece. E quando a missa termina, continua a nossa missão agora no testemunho. Vamos falar um pouco mais de liturgia adiante. É importante ter presente que esses cristãos se reuniam no domingo, e nós temos vários textos dos primeiros padres da igreja falando do domingo. E é interessante que nós temos até fora do cristianismo textos que ressaltam o domingo como o dia por excelência da igreja, da assembleia dos cristãos, dos primeiros cristãos se reunirem. Por exemplo, Flávio Joséfo, Tácito e Plínio são 3 autores fora do cristianismo. Eles escreviam ao imperador contando o que estava acontecendo. Flávio Joséfo, por exemplo, ele ainda escreve sobre Jesus Cristo. Nós temos um pouco o aspecto de Jesus Cristo, barba, cabelos, a forma de Jesus pelos escritos de Flávio Joséfo. E outras informações importantes que Flávio Joséfo, fora do cristianismo, ele confirma que Jesus não foi um personagem inventado. Ele, de fato, passou por esta terra e ele é Deus encarnado. Os cristãos assim o adoram e o servem. Plínio, no início do século II, ele escreve um texto onde ele diz: no primeiro dia da semana, o domingo, os cristãos se reúnem, ainda de madrugada, quando começa a nascer o sol, e eles cantam a um Deus que eles acreditam ser Cristo, ou a um Cristo que eles acreditam ser Deus. Essa fala de Plínio torna explícita o costume dos primeiros cristãos, a forma de se reunirem, o jeito de celebrarem a liturgia, que é cantando louvores a Deus, é bendizendo o nome de Deus e adorando, louvando Cristo, que os cristãos de fato acreditavam e acreditamos, Ele é Deus. Ele merece todo o serviço, adoração e louvor. Como eram estas casas, onde nos domingos, por excelência, então as pessoas saíam ainda de madrugada para celebrar a Páscoa semanal. Nós ainda não temos a Páscoa anual.
a Páscoa anual, com Tríduo Pascal, Quaresma, a imitação do judeu, nós vamos ter a partir dos anos 350. Até o século IV, então meados do século IV, anos 350, nós temos só a Páscoa de domingo. É chamada Páscoa Semanal dos cristãos. Podemos imaginar que para os judeus convertidos ao cristianismo, não foi muito fácil esta ideia, uma vez que estavam todos os sábados na sinagoga. Praticavam os costumes da lei. A lei, ela vigorava em várias formas e normas ao longo do dia, sobretudo para os homens. Se poderia burlar ou pecar contra 600 e poucas normas. Olha o que se transformou os 10 mandamentos. Mas aí, agora tudo mudou. Uma vez por ano, pelo menos, ir ao Templo de Jerusalém, tudo isso acabou. A liturgia da sinagoga, que é a palavra, é a primeira parte da missa, a liturgia da palavra. É chamada liturgia sinagogal, onde todo sábado se celebrava a palavra. Jesus vai à sinagoga aos sábados, ele é judeu, e muitas vezes ele fez a leitura. Nós temos textos que mostram, como Lucas 4, onde Jesus faz a leitura do profeta Isaías, que fala sobre ele. Assim, todo sábado na sinagoga. Mas a palavra, então, a primeira parte da missa. A liturgia do templo, que é sacrificial, onde se imolava o cordeiro, típico para a festa pascal, nós temos, então, na liturgia eucarística, onde o cordeiro que se imola agora é o Filho de Deus, e como lembra a carta a Hebreus, substituindo os outros sacrifícios do Antigo Testamento, cordeiros e outros animais. Essas casas, as famílias se reuniam às escondidas e depois foi mais porque começam as perseguições. E nessas casas não tinha só a missa. Como é bom ir lá no primeiro século, 2, 3 da história da igreja. Nós temos a missa, mas nós temos também a catequese. Olha, os cristãos já eram formados na catequese, nos ensinamentos do Senhor. O credo dos apóstolos, o credo que nós rezamos, já é um manual das verdades da fé que os primeiros cristãos rezavam. E outras atividades que edificavam o ambiente onde moravam. A Domus Dei, que era a casa de Deus, a casa família, mostra para nós que o culto do cristão ele é importantíssimo. E o lugar da catequese é o lugar também do encontro da comunidade para reforçar a sua fé e professar juntos o Deus da vida que acreditam. Nós temos um documento chamado didascália, também possível com a didaqué, possível de encontrar nas editoras católicas. E a didascália é um documento dos anos 250. A didaqué é do primeiro século, onde fala da liturgia e da moral da igreja. Mas a didascália, o nome é meio enrolado, né? É um documento do ano 250, portanto, do século III. E esse documento que fala dos primeiros cristãos nos oferecem detalhes sobre a vida destes nossos irmãos lá nos primórdios da igreja. Olha como a casa ela era ocupada para o momento da catequese. E muitas famílias depois deixaram as casas para serem igrejas, uma vez que não haviam as construções. Como é que se serviam da Domus Dei? A edificação apresenta um quarto reservado ao sacramento do batismo. Um quarto da casa era para o batismo. Uma área de ensino.
nós tínhamos então mais ou menos na sala onde se dava a catequese e ali se instruía. E tinha um outro quarto de assembleia no qual se celebrava a Eucaristia e se celebrava voltada para o Oriente. Porque do Oriente é o nascer do sol. E assim significa, o Cristo é o sol que nasce do Oriente ao Ocidente. O Oriente lembrando o nascimento do Senhor. Então, a Eucaristia era celebrada para o Oriente. Importante esses 3 espaços da Domus Dei. A casa, igreja, que depois é cedida até para que continue como espaço da comunidade cristã. Repetindo, um quarto para o sacramento do batismo. Um outro aposento da casa, talvez a sala, para a catequese. E um outro quarto para a celebração da Eucaristia, a fração do pão. As pessoas não se sentavam ao redor de uma mesa, não, ou no chão em círculo. Elas se sentavam ou se colocavam de pé formalmente, todas orientadas numa mesma direção. Então, não estavam, pelo que consta no início da igreja, não ficavam ao redor do altar ou de uma mesa aqui. Elas estavam como nas nossas igrejas, voltadas todas para uma única direção. Em suas reuniões, congregue-se modestamente nos lugares dos irmãos. Se pedia muito cuidado. A didascália fala do cuidado que precisava ter na organização destes espaços litúrgicos, assim podemos chamar. O lugar dos sacerdotes era separado em uma parte da casa voltada para o leste. Então, a parte do sacerdote, ela era separada de onde ficava a assembleia. Isso significa que nós temos já o chamado presbitério, o lugar onde está o sacerdote, com o altar da palavra e o altar do sacrifício. Os bispos, ainda. O texto da didascália faz referência a uma separação do espaço, então, dos sacerdotes com os fiéis, que nós chamamos o presbitério e a nave da igreja. Assim, nós temos um grande respeito. Outra coisa importante, os bispos e os sacerdotes se sentavam próximos e se colocavam de pé antes que os leigos, e todos olhavam para o Oriente. Assim começavam as missas ou a fração do pão. Importante saber esses detalhes. Não estamos muito distantes daquele jeito original de se celebrar a Eucaristia ou a liturgia. Volto então a falar da nossa igreja. Com o passar do tempo, estas comunidades domésticas passaram a ser identificadas então como, já disse, Domus Dei ou Casa de Deus. No século IV, eclésia, igreja, passou a significar a reunião dos cristãos numa construção que servia de igreja, a chamada casa de oração. A Igreja Católica, ela se define pelas palavras do credo niceno-constantinopolitano. É aquele creio mais longo, fruto de alguns concílios, onde se buscou destruir ou vencer as heresias dos primeiros tempos. Se hoje nós temos também algumas espécies de heresias, quando não se aceita o Concílio Vaticano II, quando não se aceita o Papa Francisco, nós também tínhamos no começo da igreja. E gastou muita energia dos primeiros cristãos, dos primeiros padres estudiosos da igreja, para que definissem os dogmas do cristianismo
e do catolicismo, né? Assim, vamos tomar do credo niceno do Concílio de Niceia e de Constantinopla as palavras una, santa e católica. Vamos definir melhor essas três palavras quando nós rezamos no credo. Creio na Igreja, una, santa e católica. Professo um só batismo para o perdão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida que há de vir. Amém. É o final do nosso credo niceno-constantinopolitano. No Brasil não temos muito esse costume. Nós rezamos o credo ou símbolo dos apóstolos mais abreviado, que é o Creio em Deus Pai, que rezamos nas missas dos finais de semana e nas solenidades. Assim sendo, a palavra una já foi afirmada no Concílio de Niceia e Constantinopla. A Igreja é una, ela tem uma unidade, ela não pode ser quebrada. Una porque nela subsiste a única instituição fundada e encabeçada por Cristo para reunir o povo de Deus. Ele funda esta igreja sobre Pedro. Una porque ela tem como alma o Espírito Santo. Então vamos lá. Una porque Jesus não fundou muitas, ele fundou uma igreja sobre Pedro. Pedro, primeiro líder, primeiro papa. E é una também a alma, ou seja, o Espírito que une todos os fiéis em comunhão em Cristo. A unidade é o Espírito que congrega. Um só batismo também vai dizer Paulo. Existe uma só fé. Aqui é importante nós abrirmos um parênteses. Tem muitas pessoas que não aprofundam a sua fé católica. É importante respeitar as outras denominações religiosas. O documento, a encíclica do Papa, fala dessa dimensão do diálogo religioso e interreligioso. Mas uma coisa é o respeito e o diálogo, outra o ecumenismo. Mas outra coisa é a adesão. Aí já é complicado. O ecumenismo é cada um na sua diferença, buscando a unidade num só Deus. Agora, eu não posso dizer que tudo está junto e misturado. Aí já é mais complicado. Assim sendo, a igreja tem uma alma e é o Espírito Santo. Santa Teresinha diz que ela tem um coração e é o amor. E tem a cabeça, que é Jesus Cristo. E tem os membros, que somos nós. E tem uma mãe, que é a Maria. Então, estamos bem constituídos como igreja. Uma só fé. Esta fé está fundamentada na Bíblia, palavra de Deus, mas também na tradição da igreja. É aquilo que não foi escrito na Bíblia, por exemplo, a Didaqué, a didascália, que nós acabamos de falar, aquilo que se contou e foi recolhido. Os apócrifos, os evangelhos apócrifos, não são considerados inspirados, mas às vezes algumas coisas escritas fundamentam algumas pregações dos primeiros cristãos. Nós temos cartas dos primeiros cristãos, santos padres da igreja, tudo isso é tradição. É aquilo que foi contando de boca em boca e não entrou na Bíblia. E o magistério da igreja é aquilo que o Papa ele fala como pastor maior, como agora essa encíclica de Francisco, que não pode ser ignorada. Assim, essa igreja tem uma só fé, uma só vida sacramental. Nós não admitimos a santificação fora dos 7 sacramentos. Se nós tomarmos a Reforma Protestante com Lutero, na Idade Média, Lutero ainda segurou o batismo e a Eucaristia. Depois veio Calvino,
e com Calvino ficou apenas o batismo. E Eucaristia desaparece e fica só a ceia simbólica, não presença real. A Igreja, desde o início, ela vai afirmando os sacramentos e ela se afirma nos 7 sacramentos. É bom lembrá-los. Vamos lá? Repita comigo. Batismo, Eucaristia, Crisma ou confirmação, confissão, ordem, matrimônio e unção dos enfermos. É interessante que nós poderíamos dizer que a vida religiosa consagrada nos seus votos perpétuos poderia ser um 8º sacramento. Poderia, porque ela tem fórmula, a profissão, ela é pública, ela tem matéria, é a pessoa que se entrega definitivamente a Deus, tem intenção, mas não é sacramento. Porque a consagração religiosa, seja ela simples ou perpétua, ela é a consagração batismal, assumida na sua radicalidade. O Concílio Vaticano II definiu e deixou clara a identidade da vida religiosa. É apenas abrindo um parênteses para esclarecer. Assim, uma outra dimensão una desta Igreja é a sucessão apostólica. A sucessão apostólica é Pedro e os 12 apóstolos. Não mais Judas, que se enforcou, mas nós temos Matias, que entrou nesse grupo. E os bispos, que são os apóstolos, eles iam ordenando presbíteros, mas presbíteros não ordenam presbíteros. Um bispo com mais 2 bispos ordenam um bispo. Um bispo ordena um padre, mas um padre não pode ordenar o outro. Este é um sacramento que só o apóstolo é que pode transmitir. É a sucessão única apostólica. Por isso, muitas vezes, nesta vertente de algumas igrejas que se dividem tanto, nós entramos na dúvida da questão da sucessão apostólica. Então, por isso nós dizemos, trabalhamos com o ecumenismo, com o diálogo, com o respeito, mas eu não posso dizer que tudo é a mesma coisa. A comunhão aqui se dá no amor, não se dá nos dogmas, não se dá no rito, não se dá na forma de professar a fé. Nessas diferenças, temos que encurtar as distâncias através do amor. É o amor que faz o ecumenismo e o macroecumenismo, até o diálogo com outras religiões, como o judaísmo e o islamismo. Isso é muito importante, essas definições. Assim, também uma é a esperança e uma mesma caridade, vai dizer o apóstolo Paulo. Então, vou repetir. A Igreja Católica, os primeiros concílios, como de Nicéia e Constantinopla, confirmou a Igreja na sua unidade. E é o que garante, através dos tempos, mais de 2000 anos, a Igreja Católica Apostólica Romana, tendo como na pessoa do Papa, já de número 266, numa sucessão petrina nunca quebrada. Embora na Idade Média chegamos a ter 2 a 3 papas, nomeados pelo rei, conforme ele queria, mas se sabia quem era o papa verdadeiro na sucessão. Por mais ou menos uns 3 séculos, o papa ficou em Avignon, na França, escondido. Depois voltou. Acho que eu já falei sobre isso. Santa Catarina de Sena teve uma influência muito grande nesta volta do papa para Roma. Então, a Igreja é una. Por quê? Porque ela é fundada por Cristo, una. Porque o Espírito é uno, a alma da Igreja. Porque todos formamos uma unidade em Cristo. Há uma só fé, uma só vida sacramental, uma única sucessão apostólica, uma única esperança e uma única caridade que salva. Abra um parênteses.
Ontem na catedral, um acólito me perguntou: Dom Hamilton, o senhor sabe qual é a sucessão apostólica do senhor? De qual apóstolo o senhor hoje é bispo? Eu já encontrei um especialista que fez esta volta para saber qual é a minha sucessão. Mas nós temos uma lacuna sem escrever, mais ou menos aí no século XIV. E aí precisaria um estudo mais aguçado e aprofundado em bibliotecas, é impossível. Até o século XIII eu sei quem está nessa sucessão como bispo, hoje que sou apóstolo, mas não dá para chegar até lá. Mas claro que nós chegaremos, né? Se for a fundo. Aí precisaria uma pesquisa maior para encontrar, então, essa continuidade e chegaria com claridade até o apóstolo. E eu gostaria muito de saber. A Igreja é santa, una santa. Santa por causa da sua ligação única com Deus e o seu autor. Deus é santo e Ele forma a sua Igreja santa porque, como lembram os primeiros padres da Igreja, a Igreja brota de forma visível do lado aberto de Cristo da cruz. É do lado do coração de Deus. Então, dessa unidade com Deus, Santo, Santíssimo, a Igreja é santa. É santa porque o Espírito Santo vivifica esta Igreja com a caridade, com o amor. O Espírito, repetindo, o Espírito vivifica a Igreja com o amor, a caridade. E a caridade é que torna essa Igreja santa, porque é o reconhecimento de que Deus está presente no outro. E cada vez que eu ajudo a outra pessoa, eu estou fazendo para o próprio Deus. Olha o que disse Jesus: tudo o que fizeres ao menor dos meus irmãos, é a mim que fazeis. E até um copo de água, dado com amor, por causa de mim, não ficará sem recompensa. A Igreja é santa, porque ela é a esposa de Cristo. Esposa de Cristo. Essa definição, ela aparece de alguma forma no Antigo Testamento. Nós vamos ver alguns nomes da Igreja mais comuns na Bíblia, mas particularmente aparece no Novo Testamento. Paulo gosta desta expressão. A esposa deve ser fiel ao marido como Cristo é fiel à sua esposa, a Igreja. A Igreja, a alma do batizado, deve ser fiel a Cristo, seu esposo. E aqui não estamos falando de gênero, ou masculino ou feminino. Também porque a Igreja, através dos sacramentos, ela tem por objetivo santificar, purificar e transformar os fiéis. Pelos sacramentos, eu não sou alimentado apenas para esta vida, mas eu sou fortalecido para as lutas desta vida. A transformação pela oração, pelos sacramentos, pela caridade, pela palavra, ela se dá de dentro para fora. Ela me santifica a partir da alma, porque a alma, elemento espiritual ou dimensão espiritual, que é alimentada por tudo aquilo que é do céu. Como consequência, o próprio corpo entra nessa espiritualização e a vida passa a ter um sentido novo. Esse é o dom da fé. Então, ela é santa porque transforma, converte os fiéis. Porque reúne esses fiéis para um único caminho de santificação. Aquele caminho que Jesus é e traçou para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Ele vai dizer depois na parábola do bom pastor, né, no discurso do bom pastor de São João, ele não se define apenas como bom pastor, mas também como a porta pela qual as ovelhas passam através dele. Ele não é a porta que se abre ou fecha, ele é a própria porta que se abre e fecha. As ovelhas entram por ele e ele em si fecha, impedindo que o mal atinja o seu rebanho. A Igreja é santa
porque o objetivo final desta igreja não é a cruz, não é o sofrimento, não é pandemia que faz sofrer, mas é salvação, é Páscoa. Salvação é Páscoa, é vida. Este é o objetivo. Por isso, o que fazemos quando ajudamos uma pessoa? Nós buscamos tirá-la da cruz, da paixão, do Getsemane, da agonia. É um Cristo que está lá, agonizante, crucificado, para colocá-la numa situação de ressurreição. O que se entende que a pessoa que vai ao encontro da outra para ajudá-la em misericórdia, como fala o Evangelho de hoje. Hoje, Santa Faustina da Misericórdia, estamos celebrando Santa Faustina Kowalska. Essa misericórdia significa que eu estou numa posição melhor de ressuscitado e eu estou indo ressuscitar Cristo que está padecente. Esta é a dimensão da caridade. Também porque consiste na vida eterna. A salvação, ela desemboca, dizia o caboclo, na vida eterna. É santa porque existe uma vida eterna à nossa espera. Que os santos, quando tomaram consciência, buscaram este caminho, custe o que custar. Olha quantos sacrifícios, olha quanta dedicação, olha quanta busca de fidelidade para não pecar. Pecaram? Pecaram. Mas foi provado antes dos milagres, foi provado a heroicidade das virtudes. Viveram as virtudes em grau mais heróico, por isso conseguiram ser santos. Sobressaiu em cada um, em cada uma, as virtudes cristãs. Também porque ela é santa por causa da realização final do reino de Deus na obtenção da santidade. Como diz o apóstolo Paulo, nós estaremos em Deus e nós seremos como Ele, em santidade. E nós estaremos face a face com o Senhor. Não podemos perder de vista essa realidade que é da nossa fé. Fé não é só ou dias melhores aqui, mas essa esperança na vida eterna. E por fim, para finalizar a nossa noite hoje, una, santa e católica. A palavra católica significa universal. Como nosso nome, ele foi roubado, podemos dizer assim, não sei, ele passou a ser usado por outra denominação cristã, então quase não usamos a expressão universal. Católica é a evangelização para todos. A doutrina é para todos. A salvação é para todos. A vida em abundância é para todos. A luta por justiça, a luta pelo reino é uma dimensão para todos. Essa é uma grande questão da nossa igreja. Dessa forma, a palavra católica, quem usou a palavra católica? Quem nos deu essa identidade? Creio que eu já falei em algum outro live, mas eu vou resumir. No capítulo 9, nós recebemos o nome de caminho. Caminho, vamos relembrar, caminho. Capítulo, é a primeira vez que aparece em Antioquia o nome de caminho para os seguidores do Nazareno. Como seguiam o Nazareno, eles faziam um caminho. Era assim que eram designados. A igreja ainda é uma seita. Em outros momentos de Atos dos Apóstolos, outros capítulos, aparecerá também essa definição. Mas a primeira vez é o capítulo 9. No capítulo 11, esses que faziam o caminho, também em Antioquia, já são identificados como cristãos. Porque eles não seguiam só o Nazareno, mas eles eram cristificados pelo batismo. Eles são cristianizados. Eles tomam uma outra forma. É o que a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II falou sobre Maria, plasmada e feita nova criatura no Espírito para gerar Cristo. Então nós fomos plasmados pelo Espírito e fomos feitos Cristos, ungidos. Essa é a graça batismal. Vamos ainda entrar nos sacramentos também. Depois, Santo Inácio de Antioquia, mais ou menos no ano 112, 114,
a caminho do martírio, ele foi jogado às feras do Coliseu em Roma. E ele era bispo de Antioquia, Santo Inácio de Antioquia. É um dos primeiros santos que entra na ladainha de todos os santos. Santo Inácio, escrevendo às comunidades, se despedindo, ele escreveu à comunidade de Esmirna, dizendo que a nossa doutrina ela precisava ser levada a todos os cantos, porque era católica, era universal. Ganhamos mais uma identidade, ou uma definição na nossa identidade. Somos católicos. Devemos espalhar por toda a terra, levar a mensagem a toda a terra. A Igreja é católica porque ela é portadora da integralidade e da totalidade do depósito da fé. Nela está depositada a fé e ela é dispensadora desta fé. Vamos falar também num outro momento sobre isso. E ela administra a plenitude dos meios necessários para a salvação, que é a palavra, os sacramentos e a caridade, que foram dados por Jesus à sua igreja. Então ela é enviada em missão a todos os povos, em todos os tempos, e qualquer que seja a cultura a que esses povos pertençam, e nela está presente Cristo Jesus. Por isso, esta igreja universal, como foi bonita a forma de captar a nossa identificação maior ou profunda da mensagem. Católica significa inclusiva. E ela só é católica porque ela é una, olha a ordem, una santa católica apostólica romana. Una, já falamos. Então, é na figura do Papa. Santa, porque é o Espírito, é de Cristo, ele a conduz, vai para o céu. Católica, porque é uma mensagem universal que busca essa santidade na unidade com o Papa. Por isso, alguém dizer que o Papa não o representa, não está na Igreja Católica. Sem o Papa, nesta unidade, que garante a unidade, a dimensão una da Igreja, isso foi definido, relembro, Concílio de Niceia, Constantinopla, lá no início da Igreja. Então, se o Papa não me representa, se Francisco não me representa, eu não sou a Igreja Una de Cristo, eu não estou na catolicidade da Igreja. Por fim, apostólica. Apostólica porque é fundamentada na doutrina dos apóstolos, cuja missão recebeu sem ruptura. Ela é apostólica. Vamos fazer apostolado. Pastoral, vem de pastor, é uma imagem de pastoral, de paróquia, lá do Concílio de Trento, do século XVI. Na Reforma, teve a Contra-Reforma, né? Na Reforma Protestante, a resposta da Igreja. As paróquias vieram de lá, quase 500 anos atrás. Assim, a palavra pastoral, movimento pastoral, sobretudo, vem de lá. Agora, apostolado, é bonito que vem de apostólico, vem dos apóstolos. É uma continuidade na dimensão missionária. Segundo a doutrina católica, todos os bispos da Igreja são sucessores dos apóstolos. E o Papa, que também é bispo de Roma, é um bispo, é o chefe da Igreja e o sucessor de São Pedro. Por isso ele é por excelência chamado o príncipe dos apóstolos. Pedro é o príncipe dos apóstolos, porque é o Papa, é o líder. O Papa está nessa linha. Mas não é príncipe por causa de trono, de dinheiro, mas ele é o servo dos servos, assim ele sempre se assina. Que é a pedra no qual Cristo edificou sua igreja. Então nós chamamos o Papa na sucessão petrina. Ele é sempre Pedro para os nossos dias. Muito bem, o tempo passa rápido e aqui nós terminamos. Segunda-feira que vem é dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então nós vamos estar ocupados. Não sei se eu terei tempo, porque eu terei algumas missas nesses dias. No dia 12 aqui
no santuário, 2 missas aqui em Guarapuava, também lá em Pitanga, às 15 horas, na Nossa Senhora Aparecida. Às 9 da noite, que é depois da missa terá coroação, é uma coroação bonita, e eles querem que eu esteja presente. Então não teremos live na segunda-feira, mas eu acredito que durante a semana faremos da semana que vem, tá bom? Mas eu aviso, fique atento se nós conseguiremos fazer na segunda-feira. Quero convidar você para esta sexta-feira, 19 horas, eu estarei lá em Aparecida do Norte, fazendo o 7º dia da novena da Padroeira. Vou rezar por você e você vai rezar comigo aos pés da Virgem Mãe Aparecida, pedindo graças e bênçãos para o Brasil, para as famílias, para os corações e o fim dessa pandemia. Vamos fazer uma oração? Estamos em outubro, pedindo a Nossa Senhora Aparecida, já nesta novena, a sua bênção e proteção. Coloque os nomes de pessoas que você agora quer rezar, particularmente os enfermos. Vá elencando-as para Nossa Senhora. Sobretudo as pessoas que estão com a Covid-19, câncer, depressão e outras doenças. Rezemos pela santificação do clero, dos sacerdotes, dos bispos, lideranças, o povo de Deus. Vimos que fomos chamados a ser santos nessa igreja. Peçamos estas graças por intercessão da Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.